Existe uma coisa que eu gostaria de te dizer olhando profundamente para você. A sua vida não está sendo construída apenas pelas situações que aconteceram. Ela também está sendo construída pelas palavras que você repete emocionalmente todos os dias. E quando eu falo palavra, eu não estou falando apenas daquilo que você fala em voz alta. Estou falando dos decretos silenciosos, daquilo que você repete dentro de si quando ninguém está vendo. Porque existe uma conversa acontecendo dentro de você o tempo inteiro. E essa conversa cria direção, cria estado emocional, cria comportamento, cria percepção, cria energia. A maioria das pessoas acredita que seus maiores problemas são a falta de dinheiro, a doença ou a dificuldade nos relacionamentos. Mas muitas vezes a raiz energética é a mesma. Uma identidade construída através da repetição emocional da falta. Falta de merecimento, falta de valor, falta de segurança, falta de amor, falta de confiança, falta de autorização interna para viver algo diferente. E isso começa muito antes da situação externa. Começa na forma como a pessoa se enxerga. Você já percebeu como existem pessoas que vivem decretando a própria escassez? Elas dizem: nada dá certo para mim, eu sempre fico por último, dinheiro não para na minha mão, meu corpo é fraco, eu vivo doente, ninguém permanece comigo, relacionamento sempre dá errado, eu não tenho sorte no amor, minha vida é uma luta. E depois de repetir isso durante anos, começam a acreditar que isso é personalidade. Mas talvez seja apenas um condicionamento emocional repetido tantas vezes que virou identidade. Percebe uma coisa muito séria: o corpo escuta, a mente escuta, o sistema nervoso escuta, o emocional escuta. E a sua vida começa lentamente a se organizar em volta daquilo que você sustenta internamente como verdade. E é por isso que dentro do método 100% dono de si, eu falo tanto sobre autoimagem, linguagem emocional e estado interno. Porque aquilo que você repete, você fortalece, inclusive sem perceber. Uma pessoa que vive dizendo: eu sou ansiosa, eu sou difícil, eu sou quebrada, eu sou azarada, eu sou insuficiente, talvez esteja transformando um estado momentâneo numa sentença permanente. E isso influencia tudo, inclusive os relacionamentos. Olha como isso aparece na prática. Uma mulher que passou anos acreditando que será abandonada, começa a viver relacionamentos esperando sinais de abandono o tempo inteiro. Ela interpreta silêncio como rejeição, demora como desinteresse, distância como perda e, sem perceber, vive em alerta constante. O corpo dela entra em tensão. Ela começa a cobrar, controlar, se antecipar, se proteger emocionalmente. E muitas vezes acaba criando exatamente aquilo que mais temia. Mas não porque alguém atraiu magicamente, mas porque viveu emocionalmente dentro daquela expectativa por tanto tempo, que toda a sua postura começou a girar em volta disso. Agora, observa outra situação. Uma pessoa que passou anos repetindo: dinheiro é difícil, eu nunca consigo, não é para mim, eu não tenho capacidade. Ela começa a recusar oportunidades antes mesmo de tentar. Um curso aparece, não vou dar conta. Uma oportunidade surge, tem gente melhor. Uma ideia nasce, isso não funciona. E depois ela olha para a vida e diz: tá vendo? Nunca acontece nada para mim. Mas talvez tenha acontecido. Ela apenas estava emocionalmente indisponível para receber. Porque o medo também faz a pessoa fugir daquilo que deseja. E isso é muito profundo. Tem pessoas que não fogem apenas da dor, fogem também da expansão,
fogem da prosperidade, fogem do amor saudável, fogem da própria potência, porque crescer exige abandonar a identidade antiga. E muita gente ainda está emocionalmente acostumado ao lugar da sobrevivência. Agora, olha o corpo. Quantas pessoas vivem repetindo? Meu corpo é ruim, minha saúde é péssima, eu vivo cansada, minha família inteira é doente, eu nasci para sofrer. E eu não estou dizendo aqui para negar sintomas ou ignorar tratamentos. Não é isso. Mas existe uma diferença muito grande entre estou passando por um processo e eu sou esse problema. Quando a pessoa transforma sofrimento em identidade, o corpo responde. Porque o organismo vive aquilo que a mente sustenta repetidamente. E talvez por isso tantas pessoas estejam adoecendo emocionalmente antes mesmo do corpo adoecer fisicamente. Existe um cansaço que nasce da linguagem interna. Existe uma exaustão criada pelo excesso de decretos de derrota. E eu preciso te dizer isso com muito amor. Você não pode continuar usando a própria boca para amaldiçoar emocionalmente todos os dias. As pessoas acham normal brincar contra si mesmas. Eu sou um desastre, eu estrago tudo, minha vida é uma bagunça, eu sou impossível. Mas o cérebro aprende por repetição. O emocional aprende por repetição. O corpo aprende por repetição. E aquilo que você repete com emoção ganha força dentro de você. Agora pense comigo. Quantas vezes você já falou contra si mesmo só hoje? Quantas vezes você já se diminuiu? Quantas vezes você reforçou internamente uma identidade que não deseja mais viver? Porque talvez a transformação não comece quando tudo mudar fora. Talvez ela comece quando você parar de concordar integralmente com aquilo que destrói você por dentro. E isso não significa viver num positivismo artificial. Não significa fingir felicidade. Não significa mentir para si mesmo. Significa aprender a substituir condenação por consciência. Por exemplo, em vez de minha vida nunca vai mudar, você pode começar a dizer, estou em processo. Em vez de eu sempre fracasso, você pode dizer, estou aprendendo uma nova forma de viver. Repita comigo, estou aprendendo uma nova forma de viver. Em vez de eu estou doente, você pode dizer, meu corpo está passando por um processo de reorganização. Percebe a diferença? Numa frase você se condena, na outra você se permite continuar. E isso muda completamente o seu estado interno, porque palavras geram direção emocional. Agora, talvez você esteja me ouvindo e pensando, mas Silviane, só de falar diferente muda a vida? Não, não é apenas falar, é parar de fortalecer emocionalmente aquilo que destrói você. Porque toda palavra repetida com emoção vira programação interna. E o mais interessante é que muitas pessoas oram pedindo mudança, mas passam o restante do dia inteiro decretando exatamente o oposto daquilo que desejam viver. Pedem prosperidade e alimentam escassez. Pedem amor e alimentam rejeição. Pedem saúde e alimentam exaustão emocional. Existe uma incoerência interna enorme em muitos seres humanos. E o corpo sente isso. Os relacionamentos sentem isso. A vida responde a isso. Por isso, consciência é tão importante. Quando você começa a observar a própria linguagem, começa a recuperar poder sobre a própria vida. Você começa a perceber, meu Deus, eu me abandono o tempo inteiro, eu me diminuo o tempo inteiro, eu vivo esperando o pior. E talvez esse seja o seu início da sua cura, porque aquilo que é consciente pode ser transformado. Agora, existe uma coisa muito importante. Você não precisa esperar sentir confiança para começar a mudar seus decretos internos. Muitas vezes é a repetição consciente que reorganiza o emocional. No começo parece estranho, parece artificial. Mas isso acontece porque o cérebro está acostumado ao velho padrão. Uma pessoa que passou anos se sentindo insuficiente estranha
estranha quando começa a se tratar com dignidade. Uma pessoa acostumada à rejeição estranha quando começa a acreditar que merece amor. Uma pessoa acostumada à falta estranha quando começa a imaginar a abundância. Mas isso não significa que seja mentira. Significa apenas que é novo. E toda mudança profunda passa primeiro pelo desconforto. Por isso, eu sempre indico uma técnica que se chama Facilita, que auxilia muito nessa reprogramação. Mas continuamos. Quero te propor uma observação muito séria a partir de hoje. Observe como você fala sobre dinheiro, saúde, amor, corpo, vida e sobre você mesmo. Porque talvez o seu maior aprisionamento não esteja apenas na situação externa. Talvez esteja na repetição emocional que você alimenta todos os dias sem perceber. E talvez a verdadeira mudança comece quando você decidir parar de usar a própria linguagem para reforçar a própria dor. Porque existe uma diferença muito grande entre sentir medo e construir uma identidade baseada nele. Você pode sentir insegurança sem se tornar a insegurança. Você pode viver uma dificuldade sem transformar isso em uma definição pessoal. Você pode atravessar um processo sem fazer dele sua morada emocional. E isso é maturidade emocional. Isso é ser 100% dono de si. Assumir consciência sobre aquilo que você fortalece dentro de si, porque tudo começa dentro. Primeiro no pensamento, depois no sentimento, depois no comportamento, depois na vida. E talvez hoje a pergunta não seja: o que está acontecendo comigo? Talvez a pergunta seja: o que eu tenho repetido emocionalmente dentro de mim todos os dias? Porque cedo ou tarde, aquilo que você alimenta internamente começa a transbordar na sua vida. Se gostou do conteúdo, compartilhe, deixe seu like, escreva nos comentários, me mande um direct. Silviane Arruda com todo carinho para você.